quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo ou então acompanhar o texto que vai ser projetado aqui no vídeo wall. Se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os 2 primeiros versos apenas, versículo 1 e versículo 2. Romanos 5, versículo 1 e 2 dizem assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos fechar os olhos e orar juntos mais uma vez? Deus querido, nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo que está entre nós mova o nosso coração na direção dessa tua palavra. Nós queremos, Senhor, sair daqui alimentados, nutridos, edificados pela tua palavra. As nossas vidas nunca mais foram as mesmas depois do encontro que tivemos com Jesus. E agora nós somos vocacionados a diariamente dar um passo a mais na direção dessa vida cristã. Então, estamos aqui com a Bíblia aberta, desejando ver o nosso coração sendo moldado pelos princípios da Tua Palavra, ver a nossa vida sendo dirigida para esse Teu caminho santo, Deus. Te pedimos, então, a Tua intervenção, peço que o Senhor tome a minha vida, cada palavra dos meus lábios, que o Senhor esteja com cada amigo, amiga, irmão e irmã aqui nessa manhã também, que o coração de todos esteja aberto para aquilo que o Senhor tem a nos transmitir hoje como porção do céu para as nossas vidas. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no primeiro andar, enquanto eles também aprendem o Teu caminho e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos é a mais longa escrita por Paulo em toda a Bíblia. Romanos também é a carta mais densa, teologicamente falando. Algumas outras cartas do apóstolo Paulo, você percebe ali, sim, o cuidado de um teólogo, mas a ênfase muito mais forte no papel do pastor, do apóstolo Paulo pastoreando a igreja, pastoreando os líderes da igreja, ensinando muitas coisas importantes, tanto na constituição da igreja de Jesus, como na maneira como a igreja de Jesus lida com a vida, com a cidade, com o mundo. Romanos é uma carta que a gente percebe, sim, também o traço pastoral do apóstolo Paulo, mas muito mais o trabalho de um erudito, de um teólogo, de um mestre, de um professor. Paulo era um teólogo por excelência, e eu sei que às vezes a simples menção desse termo teologia, ou pensar num texto bíblico como a carta aos Romanos, como uma carta mais doutrinária, pode gerar um certo desânimo para muitos de nós, que associamos o fazer da teologia ou o interesse pelo estudo de doutrina como algo cansativo e pouco inspirador. Isso, em certo sentido, é motivado por alguns teólogos, por assim dizer, que se preocupam apenas em fazer teologia especulativa. É o trabalho teológico ou o estudo doutrinário ou o questionamento doutrinário que é apenas especulação, é apenas discurso de vaidade, muitas vezes, ou disputa de verdades por causa da vaidade. A teologia que a gente vê Paulo fazendo nessa carta aos Romanos é muito diferente de uma teologia meramente especulativa, é uma teologia viva. Paulo fala de Deus e Paulo encoraja esse mergulho mais profundo no conhecimento de Deus como algo poderoso para gerar um coração cheio de devoção, cheio de amor por Deus. O próprio Paulo, nessa carta, tem um capítulo, que é o capítulo 11, já caminhando para o final da carta aos Romanos, em que num trecho em que ele fala e explica sobre a misericórdia de Deus, fala como ao longo da história Deus foi manifestando a sua misericórdia, preservando um povo, para que daquele povo viesse o Salvador, o Messias, e esse Messias é o Redentor da humanidade. E ele falando então da enorme misericórdia de Deus, explicando como um professor,
chega um momento em que ele adora, ele começa a cantar, por assim dizer, que é o finalzinho do capítulo 11, quando Paulo, tão inebriado por tudo aquilo que ele fala sobre Deus, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que fosse recompensado? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja, pois, a glória eternamente. Amém. No meio do discurso, por assim dizer, de teologia, Paulo encontra motivos e um desejo de adorar a esse Deus a respeito de quem ele falava tanto. Esse é o fazer teologia que a gente aprende com Paulo, e esse deveria ser o nosso interesse. Quando a gente abre a Bíblia, quando a gente se aproxima de um texto denso, como é o texto de Romanos, cheio de ensinos preciosos a respeito de quem Deus é e da vida com Deus, como ela deve ser, nós encontramos muitos motivos para adorar a esse Deus e o nosso coração ser tomado por mais paixão ainda por Ele. E embora Paulo fale muito sobre a justiça de Deus em Romanos, a santidade de Deus, a realidade do pecado, e não apenas o pecado como aquelas conduções morais da nossa vida que se distanciam da vontade de Deus, mas Paulo trata do pecado na essência, como ele é, o que é essencialmente o pecado, como eu disse, explicando como um professor. Embora todos esses temas doutrinários ou teológicos estejam presentes na carta aos Romanos, esta carta é essencialmente uma mensagem sobre a graça de Deus. Os estudiosos do Novo Testamento costumam dizer que em Romanos nós encontramos de modo muito claro o ensino das doutrinas da graça de Deus. Dentre estas, uma das que ficam mais em evidência no escrito de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé, que é o tema dessa nossa mensagem hoje, porque é o tema do versículo 1 que nós lemos, quando Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é a justificação pela fé? Como a gente pode entendê-la? Justificação pela fé é o ato de Deus declarar justo o pecador injusto que deposita a sua fé e a sua confiança para a salvação na obra que Jesus Cristo fez na cruz por ele ou por ela. Quando Paulo fala sobre a justificação, ele está dizendo a respeito desse ato de Deus, um Deus santo, um Deus puríssimo, que olha para o pecador, que permanece refém da sua condição de pecado, logo incapacitado de viver uma vida moralmente pura diante de Deus. Deus olha para esse pecador que depositou a fé para viver diante de Deus, não em suas obras, não em seus méritos, mas em Cristo e a sua obediência perfeita. Deus olha para esse pecador que tem fé em Jesus e diz: ele é justo. Não com base na justiça que é dele, mas com base na justiça do meu filho que cobre agora a vida dele. E Paulo passa boa parte dessa carta aos Romanos falando sobre justificação pela fé. Ele fala da necessidade da justificação, quando no famoso texto dessa carta ele diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram, e porque todos pecaram não podem estar na presença de um Deus que é absolutamente santo e não compactua nem tolera o pecado. Depois, Paulo fala não apenas da necessidade da justificação, mas o meio pelo qual somos justificados, e ele fala então de Jesus Cristo. Ele apresenta o Evangelho nessa carta, dizendo que Jesus carregou a nossa condenação. Jesus morreu a morte que era devida aos pecadores e ofereceu a você e a mim a sua justiça perfeita. Nós a recebemos quando cremos nele como Senhor e como Salvador. Mas aqui agora no capítulo 5, no início, Paulo passa a descrever as consequências da justificação na nossa vida. Se a teologia fosse uma coisa que a gente apenas olhasse ou escutasse alguém ensinando e no final dissesse: poxa, interessante, nunca tinha pensado por esse prisma, ela teria algum valor, mas não tanto assim. A beleza da teologia que a gente faz quando se aproxima da Bíblia é que esse conhecimento sobre Deus se torna algo prático, tangível, uma experiência de vida. E agora, falando sobre as consequências da justificação, Paulo mostra
como essa justificação faz toda a diferença, não apenas em relação ao lugar para onde estamos indo. Essa justificação não fala apenas da nossa salvação, no sentido de que no final da história nós estaremos por toda a eternidade com Deus, garantidos como seus filhos por causa do que Jesus fez por nós. Então não viveremos mais banidos eternamente de Deus, e isso de fato é maravilhoso. Mas Paulo vai nos mostrar aqui que a justificação faz toda a diferença também na maneira como nós agimos e na maneira como a gente sente as coisas em nosso presente, seja nos dias bons ou nos dias maus. Embora a gente não tenha tempo hoje para entrar nos demais versículos desse mesmo capítulo, apenas se você ler o versículo seguinte, que é o versículo 3, Paulo vai dizer, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então Paulo vai falar sobre essa justificação pela fé que encontra a nossa vida hoje e que ajuda a gente a discernir os sentimentos e a maneira como nós agimos hoje, quando a vida vai bem, quando a gente costuma dizer assim, ou quando os dias são maus. Ela está ali presente modelando a nossa vida. Mas nos versos 1 e 2 que lemos hoje, Paulo nos apresenta 3 consequências práticas dessa justificação em nossas vidas. A primeira é evidente no próprio verso 1. Ele diz que nós temos paz com Deus. Como consequência de termos sido declarados justos por Deus, nós temos paz com Ele, diz o verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já se deu conta como a busca pela paz é uma obsessão universal? Como a gente torce e espera pela paz internacional, por exemplo? Como nós gostaríamos de assistir cada vez menos, com cada vez menos frequência, essa crise migratória de refugiados que tentam escapar dos horrores da sua própria pátria e lutam por sobrevivência. Você percebe como é um desejo do coração de todos nós olhar para os noticiários e perceber e desejar que a crise na Venezuela passe e esses nossos irmãos e amigos tenham uma vida com mais dignidade, com mais provisão. Como escandaliza a gente a cena de pessoas entrando num supermercado com prateleiras praticamente vazias, em pleno século XXI, num país do lado do nosso. Então há uma expectativa por essa paz entre as nações, entre os povos, entre os sistemas de governo, mas nós também desejamos paz na sociedade em que vivemos. Sonhamos com um país menos violento, mais seguro. Ficamos tristes desde o começo do ano ao acompanhar tudo o que tem acontecido no Ceará, por exemplo, uma desordem enorme, crimes acontecendo à luz do dia. Nos acostumamos no Rio de Janeiro com um cenário de blindados militares nas esquinas, nas entradas de comunidades carentes. E à medida que a gente passa de carro por essas grandes avenidas, por esses espaços de tanto fluxo de gente, nós somos o tempo todo lembrados, habitamos numa cidade marcada por insegurança, medo. Mas a gente deseja paz. Nós sonhamos com paz em nossas famílias. E às vezes as nossas famílias são assoladas e divididas por conflitos. Conflitos entre irmãos que param de se falar. Conflitos entre pais e filhos. Conflitos entre marido e mulher que vão fragilizando, causando dano à emoção de seus filhos ainda crianças, que precisam testemunhar verdadeiras guerras dentro de casa muitas vezes. Mas a gente sabe que é importante uma vida familiar harmoniosa, marcada pela paz. A gente deseja paz interior. Quanta gente faz hoje meditação, usa o esporte, a prática esportiva como uma oportunidade para higienizar sua alma, seus sentimentos. Quantas pessoas recorrem à terapia para viverem em paz consigo mesmas. Porém, mais fundamental do que todas estas e determinante para todas estas expressões de paz é a paz com Deus. E aqui nesse texto, Paulo está dizendo que uma vez que nós fomos justificados por Deus, temos paz com Ele. Uma vez que Deus, que poderia nos punir,
Uma vez que Deus, sendo santo e nós pecadores, poderia nos manter distantes dele por toda a eternidade, decidiu nos amar, nos acolher em Jesus e declarar que por causa de Jesus nós somos justos diante dos seus olhos. Paulo diz: nós temos paz agora com ele. E essa paz não é um sentimento subjetivo. Paulo não está falando aqui de paz de Deus, que é uma coisa importante também. Paulo não está falando aqui daquele sentimento que visita o nosso coração quando, no meio de um cenário aflitivo da vida, a gente é recobrado pela consciência de que Deus está do nosso lado e o nosso coração, então, é preenchido por paz. Não se entrega ao desespero ou não se rende às visões aparentes do momento em que estamos atravessando. Isso é importante, paz de Deus, mas Paulo não está falando disso. Paulo não fala de um sentimento, mas de uma posição. Paulo está dizendo de um novo relacionamento que temos agora com Deus. Antes éramos seus inimigos, por causa dos nossos pecados que nos mantinham distantes dele. Agora nós somos seus amigos, por causa da obra de Jesus. Paulo está dizendo que uma vez que somos justificados pela fé, por causa do que Jesus fez por nós, não existe mais hostilidade entre Deus e aqueles que estão em Cristo Jesus. Você acompanha há muitos anos na TV o noticiário que diz que uma pequena faixa de terra no Oriente é disputa há décadas de guerra entre palestinos e israelenses. Uma pequena faixa, porque as duas nações, os dois povos reclamam o direito daquela terra. E o que acontece quando um único território é disputado por dois reinos? Conflito. Era exatamente a nossa condição diante de Deus. O que o pecado faz em nós é nos convencer a acreditar que o nosso coração nos pertence, que nós precisamos ser os autores da nossa própria história, que nós somos os donos da nossa agenda, que nós não precisamos de um legislador soberano que nos diga como viver, mesmo que ele tenha nos criado para esse objetivo. O problema é que Deus reclama o direito desse mesmo terreno chamado coração da gente. Ele nos criou para ele, entendendo que a nossa vida só tem direção e propósito vivendo com ele. Por isso havia a hostilidade, que foi encerrada pela obra de Jesus na vida de todo aquele que crer nele como Salvador. A ponte que nos levou para essa nova posição, que nos tirou dessa inimizade, nos colocou em posição de relacionamento com Deus, é o próprio Cristo. E é linda a maneira como Paulo ensina isso aqui aos romanos, gente, porque a mentalidade religiosa sempre tenta nos ensinar, e todas as religiões se esforçam nesse sentido, para reconciliar o homem com Deus. Toda religião tende a ensinar aquilo que o homem precisa realizar e fazer para se reconciliar com Deus, para se reconciliar com as divindades, para se reconciliar com esse poder maior do que ele, essa energia maior do que ele. Mas o Evangelho, e a mensagem aqui pregada por Paulo, porque é o Evangelho, diz que essa paz que restabelece uma relação com Deus não pode ser resultado do esforço humano, porque o ser humano não tem condições de realizar isso. Apenas o sacrifício de Jesus possibilita essa paz diante de Deus. Ele fez, Jesus, na cruz do Calvário, fez a pacificação entre nós e seu Pai, o Deus Santo. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: são felizes os pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E por que Jesus fala isso? Porque a obra suprema que o Filho de Deus veio fazer em nosso mundo foi estabelecer a paz que não havia entre nós, em virtude dos nossos pecados, e Deus, por conta de sua santidade. Então Jesus estava dizendo: todo aquele que se identifica comigo, todo aquele que passa a ser um caminhante da jornada cristã, todo aquele que se identifica como discípulo, tem em essência o DNA de um pacificador, porque ele entende que segue aquele que estabeleceu a paz que empresta razão para a vida de cada um de nós. Então nós nos tornamos então agentes dessa mesma paz. Paulo está aqui nos ensinando então que uma consequência dessa justificação é que nós temos paz com Deus. Não há mais guerra, não há mais inimizade, ou como o próprio apóstolo diz em outro capítulo da mesma carta aos Romanos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe paz.
Em segundo lugar, Paulo nos ensina nesse texto que uma consequência da justificação é que nós estamos agora firmes na graça. Ele diz no verso 2, por meio de quem, falando de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. É como se Paulo aqui estivesse dizendo que através de Jesus, você e eu fomos introduzidos nessa graça que agora nos sustenta. Paulo está dizendo que através daquilo que Jesus Cristo fez, nós estamos diante de Deus, firmados na graça de Deus, não porque nos esforçamos para estar ali firmes, mas porque Deus persevera em nós ao ponto de nos manter em sua graça. Então o que Paulo está ensinando aqui é que se trata de uma posição privilegiada que nós temos hoje na presença do próprio Deus. De que em Jesus nós somos conduzidos ao interior da sala do trono real e nela permanecemos. Se você tem contato com a Bíblia com mais regularidade, você já deve ter lido no Antigo Testamento como se estruturava o culto em Israel na época do tabernáculo. Havia todo um ritual para que Deus fosse cultuado e havia um lugar no tabernáculo, na tenda, chamado Santo dos Santos. Lá estava a Arca da Aliança de Deus, que era um símbolo da presença imediata de Deus no meio do povo. Onde estava o tabernáculo montado, Israel tinha certeza de que Deus estava entre eles. Mas pouquíssima gente, na verdade apenas o sumo sacerdote daquele povo, tinha a capacidade, o direito de entrar no Santo dos Santos para cultuar a Deus e levar as orações e os pedidos do povo na presença de Deus. E como essa aproximação acontecia? Aquele homem tinha uma corda amarrada em sua cintura, com alguns sinos pendurados, de modo que enquanto ele caminhava e entrava no Santo dos Santos, os sinos iam fazendo barulho e o povo do lado de fora, os seus auxiliares do lado de fora, seguravam a corda, davam a corda, escutavam o barulho sabendo, ele está lá, ele está na presença imediata de Deus. Se o barulho parasse, era sinal de que aquele homem não tão purificado estaria morto, porque a própria presença de Deus teria fulminado a sua vida, a vida de um pecador. Então, do lado de fora, o que as pessoas faziam? Puxavam a corda para recolher o cadáver. O que Paulo está dizendo aqui é que agora a presença de Deus não é esse lugar de difícil acesso, nem é esse lugar que a gente entra tomado de medo para ali fazer alguma oração ou entregar algum sacrifício, fazer algum pedido e depois fugir dali para não morrer. O que Paulo está dizendo é que em Jesus nós fomos colocados na presença imediata de Deus, nós estamos sempre na sala do trono. Aonde quer que vamos no mundo, nós estamos sempre na sala do trono celestial de Deus. Isso não é maravilhoso, gente? A certeza de que a presença de Deus não é algo que a gente não pode acessar, mas a presença de Deus é algo real, que nos foi possibilitada por Jesus. Isso vai muito além da paz com Deus, que foi o fim da hostilidade. E nos ensina que a justificação não é apenas a remoção de algo negativo. A justificação me tirou desse lugar de inimizade com Deus. Ela tem um aspecto positivo, que é o próprio relacionamento de amizade com Deus. Agora nós somos aceitos por Ele e não mais rejeitados. Agora nós somos considerados seus filhos e não seus inimigos em virtude dos nossos pecados. Agora nós somos declarados herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e não mais culpados. Agora nós somos identificados como cidadãos dos céus e não banidos dos céus. Não gente sem acesso à eternidade. Estar firme na graça é uma bênção muito maior do que uma simples aproximação periódica de Deus. Estar firme na graça é uma bênção muito maior do que apenas uma audiência rápida na presença do Rei. Agora nós temos o privilégio de viver no templo de Deus. Em Jesus, Deus veio tabernacular conosco. O tabernáculo está sempre entre nós. A presença dele está sempre entre nós. Nós habitamos no palácio real. Talvez você tenha o hábito, como eu tenho, quando vem a esse lugar aqui para o culto, dizer, hoje eu fui na casa de Deus. E você está certo. Esse é o lugar em que os filhos de Deus se reúnem para cantar para Deus, falar com Deus e aprender de Deus.
Esse lugar se torna casa. Nada impede de amanhã nós estarmos num outro lugar e esse lugar ter qualquer outro tipo de finalidade completamente diferente de uma finalidade religiosa ou de um culto a Deus. Agora, nós não estamos na casa de Deus apenas quando nos dirigimos a esse local. Quando a gente sai daqui, a gente continua caminhando na presença dEle. Quando a gente chega em casa, a presença dEle está conosco dentro da nossa casa. Quando você chega no seu ambiente de trabalho, a presença dEle está lá com você, porque Jesus, que é o seu Senhor, se você entregou o seu coração ao governo de Jesus Cristo, crendo na salvação dEle, a sua vida, Jesus te colocou nesse lugar de presença imediata com Deus. A nossa relação com o Senhor não precisa ser esporádica. Ela pode ser contínua e constante. Ela não deve ser uma relação precária ou incerta, mas ela é uma relação segura. Paulo está dizendo, através de Jesus, nós fomos introduzidos nessa graça que agora estamos firmes, seguros, estabelecidos. Nós podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos pedidos. Nós podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos agradecimentos. Nós podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos problemas. Nós podemos agora ir a Deus continuamente com os nossos fracassos, com a certeza de que Deus nos ouve, com a certeza de que Deus nos acolhe, com a certeza de que Deus se relaciona conosco. Deus não está olhando para a sua vida e para a minha vida, nós que estamos em Jesus hoje, de braços cruzados, contabilizando os nossos pecados, contabilizando os nossos problemas, a nossa aproximação ou a nossa distância dele, para ver se vai ouvir o que a gente tem a dizer, para ver se vai consolar o nosso coração aflito, para ver se vai prover alguma coisa que a gente necessita. Não. Nós estamos na presença dele, como na presença de um pai, que tem amor por nós, que não tem outro olhar para a sua vida que não seja um olhar de amor. Porque antes de te ver com as suas imperfeições, antes de contemplar o Roberto com os seus pecados, ele vê o filho dele morrendo numa cruz e sangrando no lugar do Roberto, como sendo a justiça do Roberto. Então ele ama ardentemente ao Roberto, porque ele ama o filho dele que cobre a vida do Roberto. Ele ama ardentemente ao Otávio, a Carla, a Paula, porque um dia Otávio, Carla, Paula colocaram a confiança do seu coração em Jesus e não em si mesmos. Entregaram o governo de suas vidas a Jesus e não mais aos seus próprios interesses e vontades. Então esse Pai celestial e santo olha para essa vida, olha para o Otávio, para a Carla, para a Paula, para o Vinícius, para o Roberto e só sente amor, só acolhe, só recebe aquilo que a gente tem a dizer para ele. Não se trata de uma graça que nós alcançamos e depois perdemos. Não se trata de uma graça que a gente alcança e depois perde, precisando reconquistá-la de novo. Mas se trata de uma condição inalterável para aqueles que foram declarados justos por Deus. Gente, falar sobre isso aqui é pôr fim à esquizofrenia de algumas espiritualidades que as pessoas cultivam aqui e ali. Gente que acredita de verdade que o que as firma na presença de Deus é algo que elas podem dar, sacrificar ou fazer para Deus. E é bom que você entenda que deve dar, sacrificar e fazer coisas para Deus, afinal a sua vida pertence a Ele. Você deve vivê-la toda para Deus. Mas não é porque faz isso que Deus te responde. Na verdade, a gente vive dessa forma porque Ele já fez todas as coisas. Porque Ele já nos aceitou, porque Ele já nos introduziu em sua graça. Essa condição, firmados na graça de Deus, é algo que a gente não pode perder. Uma vez perguntaram para o Dr. Russell Shedd, um pastor muito importante que viveu muitos e muitos anos no Brasil e foi muito importante para a igreja desse país. Perguntaram para ele num seminário: Dr. Shedd, a salvação pode ser perdida? E ele respondeu: depende. E aí a pessoa perguntou para ele: Dr. Shedd, depende do quê? Ele falou: depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi Jesus, você não pode perder sua salvação, porque ela não depende de você. Depende dele, do que ele já fez. Agora, se quem te salvou foi outro ou você mesmo, você pode perder essa salvação, e é até bom que você perca.
Dizia o Dr. Shedd, essa é a condição da graça de Deus, queridos. Não é uma porta aberta para vivermos de qualquer maneira. Não é um salvo-conduto para vivermos de modo libertino a nossa vida, descuidado, afinal de contas, já somos salvos, afinal de contas, não é nada que nós fazemos que nos justifica. É impossível que alguém que provou esse sabor de vida, é impossível que alguém que diga, essa graça é real, eu a sinto, essa graça é real, ela modela a minha história, é impossível que alguém que diga que essa graça é real, deseje viver longe de Deus, justificado no fato de que Deus é muito bom. É o sujeito que se torna avarento, justificado no fato de que Deus é muito generoso. É o sujeito que se torna menos consagrado porque Deus é bom demais. É esquisito. Então isso aqui não é um salvo-conduto para uma vida descuidada. Pelo contrário, isso aqui é um convite para uma vida que se lança à vontade de Deus por amor e por gratidão. Estamos firmes na graça. E em terceiro lugar, nós vemos que Paulo nos ensina que uma consequência da justificação é que hoje nós temos uma alegre esperança. Ele diz na continuidade do verso 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra traduzida como gloriamos aqui, transmite a ideia de um regozijo exultante, de uma alegria triunfante, que é resultado de uma confiança inabalável em Deus. Quando Paulo diz, agora estamos firmes na graça e nos gloriamos na esperança da glória, Paulo está dizendo o seguinte, estamos firmes na graça e há uma alegria exultante em nosso interior, toda vez que a gente lembra da esperança que temos na glória de Deus. A esperança cristã não é algo incerto, como as esperanças comuns do nosso dia a dia. Esperar quer dizer desejar algo sem a certeza de recebê-lo. Você espera por um final de semana de sol para aproveitar a praia. Você não tem certeza e não pode garantir que o tempo não vai mudar e ao invés de sol tenha chuva. Você espera que a sua saúde esteja em dia, mas você não pode ter a certeza de que daqui a 2, 3 anos estará com o mesmo quadro clínico de hoje. Você espera fazer aquela viagem para a qual está se planejando, economizando, se estruturando, mas sabe que existem fatores externos que podem simplesmente frustrar esses seus planos, embora você espere. Você espera que o seu time vença na rodada, mas você não joga no lugar deles. Ontem eu estava às 5 e pouca da tarde com um amigo flamenguista, e aí o meu celular vibrou, eu ainda ativo essas notificações, estupidez, apareceu 1-0 Botafogo. Aí eu mostrei para o amigo, né? Ele com a calma de um vencedor, disse assim, espera. E acabou que a gente perdeu mesmo no final, né? Eu queria esperar outra coisa. Mas a esperança cristã não é isso. A esperança cristã não é aspiração. A esperança cristã é uma certeza. A esperança cristã é essa expectativa alegre e firme que se baseia unicamente nas promessas que Deus fez e na fidelidade de Deus em cumpri-las. Por que um cristão tem esperança? E por que Paulo diz que o cristão se gloria, se alegra, exulta com a esperança da glória? Porque ele se lembra o tempo todo que existe sobre a sua vida um pacote de promessas de Deus. Ele lembra que Deus prometeu companhia diária sobre a sua vida. Então ele sabe que não importa o que aconteça e por onde ele passe, Deus está com ele. Ele pode cruzar o vale mais sombrio, ele sabe que o pastor está presente ao lado dele, o conduzindo e vai levá-lo a um lugar diferente. Ele pode crer que bondade e misericórdia acompanharão a sua vida, porque Deus prometeu que seria assim. Então ele se alegra na esperança da glória, porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não é uma espera vazia, não é uma expectativa que pode ser frustrada. E qual é o objetivo dessa esperança? Paulo diz aqui, o objeto da esperança cristã é a glória de Deus. Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O radiante esplendor que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Ele olha para frente, ele olha para o porvir.
e ele fica cheio de alegria, porque ele sabe que a história encerra face a face com Deus. Ele sabe que a história acaba na eternidade com Deus. Quanto mais experimentamos a nossa paz com Deus, e quanto mais desfrutamos do nosso acesso ao Pai, mais ávidos nos tornamos de vê-lo face a face. Mais convictos ficamos acerca das nossas expectativas de glória, eternidade e céu. Aliás, mais o céu enche a gente de entusiasmo. E eu sei que em si, céu pode se tornar uma ideia abstrata e insossa. Eu quero ir para o céu, mas não tenho pressa. Tem gente que vai dizer. Mas quem prova do acesso a Deus, quem experimenta da presença de Deus e percebe o quanto é inebriante receber 2 gotas que seja da sua presença na ponta da língua, passa a desejar beber dessa fonte. É muito provável que eu esteja falando com você e você tenha na sua história pelo menos um dia, um momento em que você diga: Deus me visitou poderosamente. Eu estava num culto e eu tive a sensação de que não havia mais ninguém ali, que Deus decidiu aparecer a mim, e cada uma das palavras que eram faladas eram ditas ao meu coração, constituíram a minha vida. Ou então você já esteve num momento em que você foi tomado por uma emoção, que não é uma emoção provocada por melodia ou por letra poética de uma canção, você sabe que é a emoção do toque do próprio Deus, e você diz: Ele com certeza está aqui. Quem provou isso, sabe que essa experiência é como uma gota de céu, na ponta da língua. Como não ansiar por esse sabor? Como não ansiar pelo oceano inteiro, e não só por uma gota? É por isso que Paulo diz: nos gloriamos na esperança da glória. Nos alegramos e exultamos por ter no nosso coração uma expectativa de passar a eternidade olhando no rosto desse Deus de amor. Não apenas sentindo um toque, uma visitação apenas, mas estando em plena comunhão com a sua presença por toda a eternidade. Esse desejo, esse foco, essa exultante alegria futura é o que Paulo chama de esperança de glória. Essa é a esperança da glória que ele fala, o dia em que a cortina se erguerá e então a glória de Deus será inteiramente desvendada, de modo inegável, de modo inquestionável, como a Bíblia diz: todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, reconhecendo que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E então se cumprirá a profecia que diz que toda a terra seria cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Esse é o anseio do nosso coração. Esse é o desejo. Por isso o cristão anseia por eternidade. Por isso que o céu não apavora ou não deveria apavorar os discípulos de Jesus. Eu lembro de ter lido na biografia do Dr. Lloyd Jones, que foi um pastor e um dos grandes pregadores do começo do século XX, um relato de que quando ele estava doente, muito enfermo, perdeu a sua capacidade de fala, e era um grande comunicador e um grande pregador, muitas pessoas solidárias a ele naquele momento de dor, o visitavam e oravam por ele. Um dia ele recebeu uma comitiva em sua casa dos líderes da igreja, os presbíteros da igreja, e todos ali muito solidários, muito tristes com o quadro de saúde do Dr. Lloyd Jones, começaram a orar e oraram pedindo para que Deus curasse aquele homem, restaurasse a saúde, o devolvesse ao púlpito, porque ele era um pregador muito importante, a igreja o amava, a igreja precisava dele. Deus restaura a saúde do Dr. Lloyd Jones. E quando aqueles irmãos param de orar, com muita dificuldade, o Dr. Lloyd Jones consegue se expressar e diz para eles o seguinte: por favor, não peçam para que o Senhor retarde meu encontro com ele. Não me poupem do privilégio de estar diante do meu amado por toda a eternidade. Isso entrou no registro da biografia desse homem. Às vezes a gente olha com tanta admiração, né, diz: olha que bonito fazer uma oração dessa. Mas por que ele fazia isso? Porque esse homem tinha sede de céu, tinha sede de eternidade. Ele provou o sabor da verdadeira vida. Ele provou a glória do verdadeiro encontro. Ele não queria apenas acessos esporádicos a isso, agora ele queria eternidade.
e entendia que o fim de sua vida e a sua enfermidade o permitia para isso. Não estou te sugerindo que ore assim se você está doente hoje não, tá? Vai no seu tempo. Concluindo, queridos, os frutos da justificação que Paulo nos apresenta aqui têm relação com o passado, com o presente e com o futuro. E é interessante que, embora Deus não seja limitado ao tempo, Ele excede, nós somos. E a gente vive na dinâmica do tempo. E passado, presente e futuro são forças muito poderosas na nossa vida. Então aqui está Paulo nos ensinando que nós temos, se estamos em Jesus, se Jesus é o teu Senhor, se você entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, temos paz com Deus. E essa paz é o resultado do nosso perdão passado. O passado já não nos oprime mais, nem nos condena mais. Em Cristo, os nossos pecados contra Deus foram perdoados, foram apagados, não há mais condenação alguma. E quantas pessoas vivem vidas muito ruins porque são reféns de uma história do passado. Carregam a culpa, carregam a dor, carregam as aflições de algo que fizeram no passado. Em Cristo, o nosso passado é redimido. Nós contamos com perdão e o passado já não mais nos oprime. Paulo nos ensina que nós estamos firmes na graça e esse é o nosso privilégio presente. Esse é o nosso agora. Hoje nós temos um presente seguro, ressignificado. Deus está conosco. Nós podemos dizer, como o salmista do Salmo 23, contamos com a companhia do Supremo Pastor. Sabemos que as bênçãos dele estão à nossa disposição. Estamos firmes nessa graça. E Paulo nos ensina que nos gloriamos também na esperança da glória de Deus, futuro. Nossa herança futura, o alvo de todo verdadeiro cristão. Ser tomado pelo ardente desejo de ver a Deus face a face. Eu não sei se isso já visitou teu coração algum dia. De você dizer, Deus, como eu quero te ver. Deus, como eu quero mergulhar mais nessa vida contigo. Como eu quero mais dessa comunhão, mais dessa companhia, como eu quero mais dessa influência que vem do Senhor. Esse desejo de testemunhar o reino de Deus vindo, se manifestando, se estabelecendo em nosso mundo e transformando o caos em ordem. Transformando dor em alegria, transformando doença em cura. Queridos, quando a eternidade nos envolver, quando o reino de Deus se manifestar concretamente, a olhos visíveis, não mais existirá a crise migratória de refugiados. Não mais existirá a necessidade de campanhas de arrecadação de donativos para crianças que passam fome, porque não vai existir isso. Não mais existirá crimes terríveis como Mariana, Brumadinho e tantos outros que infelizmente ainda acontecerão nesse país. Porque o reino de Deus se estabelecerá e porá fim a tudo aquilo que nos distancia de Deus. Sem dor, sem lágrimas, sem pecado, sem morte. E o que isso faz comigo e com você? Isso nos coloca numa posição passiva de quem espera a morte chegar para então viver tudo isso? Claro que não. Nós somos agentes desse reino hoje. Nós somos estes que leram o final da história e sabem como tudo termina. Então nós somos agora os promotores desse reino vindouro e procuramos manifestá-lo agora em nossa vida e em nossa realidade. Nós somos os agentes da justiça, da paz, do amor, do perdão, da equidade. Isso nos coloca em movimento. E eu não sei de verdade se nessa manhã eu conseguir transferir para o teu coração o ardor que está no meu contexto como esse. Como saber disso? Como olhar para esse tema que às vezes pode ser tão frio? Justificação pela fé. Como isso me tira de um lugar passivo na vida cristã, como isso mexe o meu coração e me faz olhar para essa doutrina não como algo sem importância, apenas teórico ou conceitual, mas como isso me aproxima da graça de Deus, como isso abre os meus olhos para o entendimento e para o maravilhamento do amor de Deus, e como isso me faz desejar essa vida. Saber que hoje, por causa de Jesus, eu tenho paz com Deus, não há condenação.
E não tem a ver com aquilo que eu sou capaz de oferecer para Deus para me manter firme nele. Ele me mantém firme em sua presença. É uma promessa. E ter a certeza que esse mesmo Deus que iniciou uma obra em minha vida está me levando até a eternidade com ele. Alimentando meu coração para que o meu maior anseio seja olhá-lo nos olhos, contemplar seu rosto, estar com ele por toda a eternidade. Queria te convidar a fechar os olhos e orar comigo nesse momento.